Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre, lição de número 10. O título da lição de hoje é Regras de Engajamento. Antes de iniciarmos propriamente o estudo da lição dessa semana, eu gostaria de compartilhar com vocês algo, porque estou aqui gravando nesse momento, sábado de manhã, são agora 8h33 da manhã, do dia 1º de março. Eu acabei de chegar do hospital. Eu tenho falado em algumas lições aqui anteriores, que a gente está esperando um bebê aqui em casa. Minha esposa está agora com 39 semanas e 3 dias. E aí amanheceu com muitas contrações e eu estava terminando de me preparar para gravar. Eu gravo aí em torno de 4, 5, 5h30 da manhã do sábado. E aí fomos para o hospital. A princípio está iniciando o trabalho de parto. O médico disse que poderíamos retornar para casa, aguardar aqui em casa, por morarmos perto do hospital, senão ele já internaria ela. Mas ele acredita que, pela experiência dele, hoje ainda vamos retornar lá. Então eu estou aqui aproveitando esse momento para gravar, e eu gostaria de compartilhar com vocês isso, porque a qualquer momento a gente pode sair daqui de casa novamente, ir para o hospital e talvez nem terminar a gravação, ter que fazer em 2 partes, enfim. Mas tudo indica que a gente vai conseguir terminar a gravação. E desde já eu peço também para que vocês possam estar orando por nós, orando pelo bebê que está chegando, que pode ser que chegue hoje ou amanhã, quem sabe. Que vocês possam estar orando pela nossa família, lembrem da gente, Daniel, Rebeca e a Lavínia que está por chegar. Vocês possam orar por nós aí, para que tudo venha ocorrer bem, e logo logo teremos então nosso bebezinho aqui em casa. Eu senti o desejo de compartilhar isso com vocês, diante da situação que a gente está aqui, estamos gravando, mas já aguardando a qualquer momento termos que voltar para o hospital, Mas enfim, vamos então ver se conseguimos aí gravar até o final a lição de hoje, que está uma lição muito especial, inclusive. Para você que não acompanhou a lição número 8 e número 9, a 8 falou sobre o livre-arbítrio. A número 9 falou sobre o conflito cósmico, onde nós vimos ali o início, a origem do conflito na Terra, a origem do conflito no céu, a natureza desse conflito. A gente percebe que há uma tentativa do inimigo nos enganar quanto ao caráter de Deus. Então o conflito basicamente é para nós compreendermos o verdadeiro caráter de Deus. É um conflito que gira em torno disso, do caráter de Deus, de mostrar qual é o verdadeiro caráter de Deus. E eu peço que você volte na lição número 8 e número 9, caso você não tenha estudado essas 2 lições, porque elas vão se complementando. E essas 3 lições juntas, elas respondem basicamente a pergunta que a humanidade faz, uma pergunta que todos os seres humanos praticamente, muitos se perguntam, que é por que Deus ele permite que o mal aconteça na Terra. Muitos perguntam, por que Deus ele não acaba logo com o mal? Por que Deus ele não elimina de uma vez por todas a possibilidade da existência do mal? Por que Deus não faz isso? Se Deus é um Deus bom, é um Deus de amor, é um Deus que é amor, não é um Deus que tem amor, mas é um Deus que ele é amor, que tem o seu governo fundamentado na justiça, no juízo. Nós temos falado isso em várias lições. Por que Deus não acaba logo com o mal? Por que ele não elimina o mal? E essas 3 lições juntas, eu percebi que elas respondem de forma muito clara esse questionamento que a humanidade faz. Por que, se Deus é bom, ele permite que o mal aconteça? Por que, se Deus é bom, ele permite que as coisas ruins aconteçam? Essas lições elas respondem para a gente essa pergunta, que é uma pergunta que a humanidade faz. Então, se você não estudou a lição de número 8 e número 9, é claro, se você não estudou as outras lições também, eu recomendo que você volte, mas especialmente essas 3 lições, número 8, número 9 e a lição agora do número 10, porque ela traz de forma muito clara essa resposta. Como nós falamos então, o título da lição de hoje, Regras de Engajamento. É interessante que essa ideia de regras de engajamento, a gente vai percebendo durante o estudo da lição dessa semana, que é basicamente a ideia de termos regras e limites dentro do contexto do conflito cósmico. Regras e limites para quem? Regras e limites da atuação do inimigo, regras e limites para a atuação do próprio Deus. Entende? Porque perceba que numa guerra aqui nesse mundo, nós estamos vivendo um momento de algumas guerras principais, que são aí colocadas na mídia diariamente. Mas entenda que as guerras, elas têm regras. As guerras, elas têm regras. Elas não podem simplesmente acontecer de qualquer forma, cada nação fazendo o que quer no meio de uma guerra. É evidente que muitas das vezes as regras elas são desrespeitadas, elas não são seguidas. E você tem então os famosos crimes de guerra, porque as regras elas foram desrespeitadas. É evidente que essas regras elas ocorrem
para evitar, né, a potencialização dos efeitos colaterais que uma guerra pode trazer. Né? Porque uma guerra ela pode trazer, não pode, mas traz muitos efeitos colaterais, né, atingindo pessoas que não têm absolutamente nada a ver com as guerras. Então, as regras elas vêm para evitar esses efeitos colaterais. Aqui no conceito da guerra, né, do conflito cósmico entre Deus e Satanás, você tem os limites de atuação para que a guerra seja uma guerra justa no contexto de nós termos a possibilidade de compreendermos de forma muito clara o verdadeiro caráter de Deus, que é o que está em jogo. Porque o inimigo vem, duvida do caráter de Deus e passa a mentir, dizendo que não, Deus ele não é um Deus de amor, é um Deus injusto, é um Deus opressor, é um Deus tirano, e Deus então ele vem para mostrar o seu verdadeiro caráter. Para isso acontecer, acaba tendo que permitir que o mal execute algumas ações para que fique claro para a humanidade justamente o verdadeiro caráter de Deus. Ele não poderia simplesmente vencer pela força, nós falamos isso na lição anterior, porque se simplesmente Lúcifer tivesse duvidado de Deus, iniciado a rebelião no céu, e Deus simplesmente tivesse eliminado Lúcifer e aqueles que seguiram na sua rebelião, o que aconteceria? Os demais, eles seguiriam a Deus, obedeceriam a Deus, mas por medo, talvez, de serem fulminados também. Então a rebelião ela poderia acabar, mas o espírito de rebelião, né, o espírito da rebelião, ele não finalizaria, ele não acabaria. Então a ideia é essa, é nós entendermos que não pode ser vencido pela força, porque Deus é todo-poderoso, ele poderia com o seu poder vencer pela força, mas ele não o faz, porque ele permite, dentro do contexto do conflito cósmico, dentro dos limites da regra do jogo, digamos assim, que aconteça, né, dentro desses limites, para que o seu caráter ele seja exaltado e seja compreendido por todo o universo, né, o verdadeiro caráter de Deus. Essa é a ideia. E aí a lição ela traz, de forma muito interessante, em 1 Reis, no capítulo 18, dos versos 19 ao verso 40, nós temos ali o momento, né, da experiência de Elias no Monte Carmelo, onde os chamados deuses das nações, né, eles foram expostos pelo Senhor. Então Elias, ele desafia 450 profetas de Baal para que eles ali fizessem um sacrifício, e se realmente os deuses deles fossem deuses verdadeiros, esses deuses então eles enviariam fogo e queimariam esse sacrifício, né, consumiriam essa oferta. E assim então também Elias, ele faria a mesma coisa, e se o seu Deus, o Deus verdadeiro, né, ele realmente fosse o Deus verdadeiro, viria, consumiria a sua oferta, e ficaria claro para o povo então quem é o Deus verdadeiro. E Elias, quando ele invoca o nome do Senhor, perceba que no capítulo 18, verso 36, veja só, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Então Elias, ele invoca o nome do único Deus verdadeiro. Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 35, Deuteronômio 4, verso 35, Deuteronômio, você não pode esquecer que é um livro de orientações, né, que Moisés ele faz algumas orientações para o povo de Israel que estava ali prestes a herdar a terra prometida. É evidente que o povo de Israel que estava ali para herdar a terra prometida, né, a geração que saiu do Egito, ela tinha toda morrida, a geração adulta, talvez ali algumas crianças estivessem ali que ficaram, né, até o momento de herdar a terra prometida, mas a geração adulta, toda ela foi morrendo no decorrer da peregrinação dos 40 anos no deserto. Os únicos que ficaram até o final foram Caleb e Josué. Os demais todos morreram. Então, tendo em vista isso, Moisés ele precisava trazer orientações, explicações, lembrar, né, na verdade não lembrar, mas explicar tudo aquilo que aconteceu, porque eles não estavam presentes. Ou se estavam presentes, eles eram crianças e não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Então, Moisés, nesse contexto de explicação, ele vai ali trazer algumas orientações, algumas recomendações ao povo de Israel que estaria prestes a herdar a terra prometida. E ele lembra que o povo de Israel, né, os pais daquela geração, eles pecaram, eles se afastaram do Deus verdadeiro. Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 35,
né? Então, tendo esse contexto, esse panorama, né, de um livro de instruções ao povo de Israel, Moisés ele fala, lá no capítulo 4, verso 35, capítulo 4, verso 35, ele diz assim: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Moisés ele deixa claro que só há um Deus. Só há um Deus. Tá, mas e os outros deuses, então, que o povo de Israel se afastou de Deus e foram, então, adorar outros deuses, né, os deuses dos pagãos? Que deuses são esses? Lá em Deuteronômio, o próprio Moisés ele vai explicar também para esse povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, no verso 16 e 17, Deuteronômio 32, já no final aqui das orientações de Moisés, né? 32, verso 16 e 17, ele diz assim: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então veja, ele diz que os pais daquela geração, que estava ali prestes a herdar a terra prometida, se afastaram do único Deus e foram então, né, se entregaram a deuses estranhos. Ofereceram sacrifício a esses deuses. Quem são esses deuses? São demônios. Ofereceram sacrifícios aos demônios, né, no início do verso 17. Interessante que lá em 1 Coríntios 10, 20, diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. E aqui deixa claro, então, essa ideia desse conflito cósmico. É um conflito entre Deus e Satanás. É um conflito entre bem e o mal. Aquilo que, então, quando a Bíblia ela aborda, né, os deuses pagãos, os deuses gentios, né, os deuses pelos quais os seus pais eles se afastaram do Deus verdadeiro e foram adorar, são demônios. Ponto. Interessante quando você vai lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento diz o quê? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3, primeiro mandamento. Por que Deus fala não terás outros deuses diante de mim? Porque só existe um Deus. A resposta é essa. Porque só existe um Deus. Por isso Deus fala, não terás outros deuses diante de mim. Então Deus, no primeiro mandamento, ele está dizendo o que para o povo? Ele está dizendo o que para nós? Só há um Deus. Eu sou o único Deus. Eu sou o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque eu sou o único Deus. Ponto. E dentro desse grande conflito, nós precisamos entender isso. Aquilo que se opõe a Deus vem dos demônios, vem de Satanás, vem de Lúcifer. Aquilo que se opõe ao verdadeiro caráter de Deus são demônios, são influências malignas. Por isso que o grande conflito é um conflito espiritual, é um conflito cósmico, um conflito universal. Tudo aquilo que se opõe ao verdadeiro caráter de Deus vem de Satanás. E nós precisamos ter essa compreensão. Precisamos entender isso. E dentro desse contexto, do grande conflito, a gente percebe que existem limites de atuação. E aí, lá em Daniel, capítulo 10, no verso 1 a 14, deixa eu até abrir aqui também na Bíblia, Daniel, capítulo 10, verso 1 a 14, perceba que no capítulo 9, nós temos ali Daniel, ele tendo, né, ele olha pelo povo, ele quer entender o destino do seu povo, ele recebe logo no finalzinho do capítulo 9 a profecia das 70 semanas, e no início do capítulo 10, dentro desse contexto dele querer então compreender justamente o destino do seu povo, né, diante das visões que ele estava tendo, né, das explicações que ele estava tendo de cada uma das visões, ele lá no verso 2 diz Daniel, né, pranteei durante 3 semanas. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Né, e logo na sequência você vê que ele está ali praticando uma autonegação, um jejum parcial, justamente procurando a compreensão do destino do seu povo. Né? Então ele pranteou durante 3 semanas, aguardando então uma resposta, né, para entender o destino do seu povo. E ele se prepara então para compreender isso. Mas perceba que ele está pranteando, né, buscando isso por 3 semanas, 21 dias.
E lá no 21º dia, então, a gente vê que no verso 5 de Daniel capítulo 10, diz, né, levantei os olhos, 3 semanas depois, né, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Então, 3 semanas depois, um ser celestial aparece a Daniel justamente para ajudá-lo a compreender o destino do seu povo. Lá no verso 12, justamente a gente vê que esse ser celestial apareceu porque Daniel estava buscando, porque Daniel estava chamando, estava clamando. Lá no verso 12 diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, justamente porque Daniel está chamando, está clamando, está buscando essa compreensão do destino do seu povo, esse ser celestial então foi até Daniel para ajudá-lo a compreender os seus questionamentos, as suas dúvidas. Agora, por que esse ser celestial ele demora 3 semanas para chegar? Né? E a lição ela até traz como subtítulo, né, na lição de domingo, um anjo atrasado. Um anjo atrasado. Por que 3 semanas? Por que Daniel fica 3 semanas clamando? Deus não podia mandar um anjo mais rápido? Precisava esperar 3 semanas? Deus ele não tem o poder de mandar o anjo logo? Claro que tem. Claro que tem. Mas perceba os limites da atuação para que, né, o objetivo final é que o caráter de Deus ele seja o quê? Ele seja esclarecido para todo o universo. E lá no verso, logo no verso 13, né, na sequência, a gente vê por que esse anjo ele demora, né, 3 semanas, né? Porque ele está supostamente atrasado 3 semanas. Lá no verso 13 a gente tem essa resposta, né? No capítulo 10, verso 13 de Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, 3 semanas. Ou seja, desde que Daniel começou a clamar, né, por essa resposta, esse ser celestial ele já estava ali à disposição para ir até Daniel e ajudá-lo a compreender as suas dúvidas, as suas questões. Porém, o príncipe da Pérsia, né, resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui é interessante, né, que perceba que existe uma hipótese desse príncipe da Pérsia ser uma referência a Cambises, que foi o filho de Ciro, e justamente ele pode ter rejeitado a decisão divina de restaurar o povo. Agora perceba aqui, o fato de um anjo de Deus precisar lutar contra esse príncipe, né? Então aparentemente um anjo de Deus está lutando contra esse príncipe, isso sugere uma batalha espiritual contra um ser sobrenatural, né? Então sugere que essa luta seja uma batalha sobrenatural, justamente uma batalha de influência, né? Para influenciar esse príncipe. Quem vai gerar influência sobre esse príncipe, né? São os poderes malignos ou é Deus, né? Através ali do seu ser celestial que estava ali buscando influenciá-lo? Ellen White fala lá no Grande Conflito, Profetas e Reis, que justamente é um texto que a lição de domingo nos traz, que diz assim: durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Tudo o que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha, as forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises. Então perceba que havia ali justamente uma guerra espiritual sobre, né, quem iria prevalecer, gerando influência justamente sobre o rei da Pérsia. É interessante isso porque se fosse uma guerra física, simplesmente uma guerra física, é evidente que Deus ele é todo poderoso e poderia eliminar rapidamente qualquer influência do mal. Mas não é. Pense em alguns desenhos animados, né? Muitos anos atrás eu vi alguns desenhos animados, algum filme, não sei, que você vê uma pessoa que está prestes a tomar alguma decisão importante, né? E aí vem um anjinho do mal e um anjinho do bem. Um de cada lado aparece, né? Surge aqui no ombro, em cima do ombro, né? Um anjinho do mal falando uma coisa, um anjinho do bem falando outra coisa. É o quê? É uma guerra de influência. Quem vai gerar influência? Né? Porque a decisão está daquela pessoa. É evidente que no grande conflito, nós seres humanos não somos o centro do universo, né? Nós não somos o centro desse grande conflito. Nós só estamos participando desse conflito por quê? Porque nós somos criaturas do único Deus. Somos criaturas do Deus verdadeiro
criados à sua semelhança, né, à sua imagem e semelhança, e por isso o inimigo quer nos destruir, porque ele quer atingir a Deus, ele quer atingir Cristo. Como nós somos criaturas dele, criados à sua imagem e semelhança, ele quer nos destruir, não porque nós sejamos importantes para o inimigo. Isso tem que ficar muito claro. Mas é interessante essa ideia, né, desse contexto de buscar quem vai gerar influência na sua decisão. Então essa guerra existe, uma guerra espiritual, né? É interessante que após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a famosa Guerra Fria. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Uma Guerra Fria porque, teoricamente, não houve um embate direto, né, entre Estados Unidos e União Soviética. É evidente que em algumas localidades houveram um embate físico, houveram guerras, né, presenciais. Mas, num contexto geral, era uma guerra de quê? Era uma guerra de influências. Quem iria gerar influências? Não era uma guerra simplesmente física ali, uma guerra com armas e tanques. Não, mas era uma guerra de influências, de gerar influência. Então, cada um executava a sua estratégia para executar influências nos territórios, né, e aumentar a sua área de influência. E é basicamente isso. Então, você tem... acho que dá para a gente entender, né, nesse contexto de um anjinho bom e um anjinho mau. Um falando aqui, outro falando aqui, e aí, quem vai ganhar? Quem vai gerar influência? Era nesse contexto que, durante essas 3 semanas, o príncipe da Pérsia estava resistindo. E ali nós tínhamos, então, esse ser celestial, esse anjo, lutando para justamente ver quem geraria influência sobre esse príncipe. E a ideia justamente é essa. Por isso que nós percebemos bem claramente que existe um limite de atuação. Existe um limite de atuação dentro desse conflito cósmico. Existem regras, né, essas regras de engajamento. Existem regras e leis para que no final o objetivo seja alcançado, que é deixar bem claro para todos nós o verdadeiro caráter de Deus e o verdadeiro caráter do inimigo, que é o grande enganador, que é o mentiroso, que engana desde o princípio. Na sequência da lição, nós temos em Apocalipse 12, verso 9, Apocalipse 12, verso 9, justamente mostrando um pouco da questão do caráter do inimigo, nós temos assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esse dragão, que é a antiga serpente, o Diabo e Satanás, que é o enganador, o mentiroso, ele concede o seu poder à primeira besta. Lá em Apocalipse 13, no verso 2, diz assim, né, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como os de leão. E o dragão, que é a antiga serpente, o diabo e Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então ele concede o seu poder, né, à primeira besta, que nós sabemos que é um poder político, religioso, terrestre. Né? Então, mais uma vez, a ideia de gerar influência sobre os seres humanos, sobre os grandes governantes da Terra. É claro que a gente não vai aqui abordar especificamente a besta da terra, a besta do mar. O tema não é esse, mas a ideia é que nós compreendemos que desde sempre o inimigo ele busca o quê? Gerar influência nos grandes governantes da Terra. E aqui ele concede o seu poder à primeira besta. Mas perceba o limite de atuação. Lá no verso 5, ainda de Apocalipse capítulo 13, diz o seguinte: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Temos aqui um tempo profético, que não é o caso trabalharmos o tempo profético, mas perceba que aqui a ideia é que o tempo de atuação, né, teria uma restrição. Então a gente percebe aqui justamente uma restrição estabelecida por Deus, como no caso aqui um tempo profético. Então sim, essa besta agiria, né, Deus permitiria que essa besta agiria, mas por um período de tempo. Existe um limite. Entende? Na sequência da lição, nós temos um caso que nos ajuda a compreender de forma ainda mais clara essa questão do limite de atuação do inimigo dentro do conflito cósmico, que justamente é a história de Jó. A história de Jó, logo no capítulo 1, a gente percebe, né, uma conferência celestial, Satanás ele se faz presente, e Deus ele pergunta para Satanás, né, tens visto o meu servo Jó? E aí Deus ele elogia Jó, né, sua integridade, sua honestidade, enfim, e Satanás ele fala, mas é fácil para Jó, você abençoa ele, você dá tudo para ele tem tudo, não falta nada, por isso que ele bendiz o seu nome.
E aí Deus, então, no primeiro momento, ele permite que o inimigo haja na vida de Jó, tirando tudo que Jó tem, mas sem tocar em Jó. Perceba que Deus ele dá um limite para Satanás, porque se Deus não desse esse limite, Satanás tinha matado Jó logo de início. É evidente isso. Isso é muito óbvio. Então Deus ele dá um limite, porque se Deus ele não der um limite, não desse um limite, Satanás já tinha matado Jó. E aí, na sequência, a gente percebe que Jó ele continua íntegro, continua bendizendo o nome de Deus, mesmo tendo perdido tudo que ele tinha, e Deus mais uma vez pergunta, né, para Satanás: e aí, tem de visto meu servo Jó? E aí Satanás ele fala: claro que ele continua íntegro, né, continua bendizendo o seu nome. Por quê? Porque você não atingiu ele, porque Jó ele é egoísta, ele só pensa nele, ele não está nem aí para as coisas que ele perdeu, ele só pensa nele. E aí Deus então permite que Satanás ele toque na saúde de Jó, toque, né, no corpo de Jó, mas não permite que Satanás tire a vida dele. Mais uma vez, por que Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida dele? Porque seria justamente o que Satanás teria feito, caso não tivesse um limite de atuação. Então, dentro desse conflito, dentro, né, da existência do mal, dentro das ações do mal, as ações malignas, existe um limite. Qual é o limite, Daniel? Qual é o limite de atuação do inimigo? Não sabemos. As regras do jogo, exatamente, nós não sabemos, mas sabemos que tem limite. Isso nós sabemos. A Bíblia ela deixa muito claro. As regras do jogo, nós não temos clareza, né? Qual é o limite, o que pode fazer, até onde o inimigo pode ir ou não. Isso nós não temos clareza quanto a isso. Mas uma coisa sabemos, existe um limite. Existe um limite. Porque no final o objetivo é o quê? É o caráter de Deus ser exaltado. Então o limite ele vai ser executado dentro dessa perspectiva do caráter de Deus ser exaltado. E cada vez que nos aproximamos ao final do conflito, nós vamos percebendo que a diferença ela vai se tornando muito clara do caráter de Deus para o caráter do inimigo. Cada vez que nos aproximamos mais próximos do final desse grande conflito, fica mais evidente. E a ideia justamente é essa, ficar cada vez mais claro, né, quais são os dois lados, para que os seres humanos tenham clareza nessa compreensão e possam tomar então a sua decisão. Ainda no contexto aqui da lição, e já para fechar, e dentro dessa ideia dos limites de atuação, né, limites e regras, dentro desse contexto do grande conflito, né, muitas vezes a ação de Deus ela é limitada por falta de fé e oração. Né? Aqui falando um pouco mais especificamente, que canais podem ser abertos para a ação divina através da fé e oração. E isso é muito interessante. Quando nós vamos lá para Marcos capítulo 6, verso 5, nós vemos ali um momento onde Cristo, né, ele vai pregar em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Ele é rejeitado pelos seus conterrâneos. E ali, em Marcos capítulo 6, verso 5, diz assim: não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, porque não tinha fé naquele lugar. Então as pessoas rejeitaram Cristo. Então Cristo ele quer curar, ele queria executar milagres, mas naquele momento ele foi rejeitado e essa rejeição impediu de agir. Não porque ele não tinha poder, mas justamente como nós falamos, né? A Bíblia ela deixa muito claro que a oração e a fé ela abrem canais para a ação divina. É evidente, né, como diz, né, que a oração e fé não são os únicos fatores presentes. Como nós falamos, nós não sabemos claramente todas as regras do jogo, mas sabemos sim que a oração e a fé elas abrem canais para a ação divina. Um outro relato que nos deixa isso muito claro, lá em Marcos 9, Marcos capítulo 9, no verso 28 e 29, nós temos aqui um contexto onde os discípulos eles tentam realizar uma cura de um endemoniado, não conseguem, né? Não tiveram sucesso nessa tentativa de curar esse endemoniado. E Jesus ele fala, né, para o pai do menino que está endemoniado. Na verdade, o pai do menino fala a Jesus, né, se pode, né, quando Jesus aparece, se pode fazer, né, se pode, cura meu filho. E Cristo fala, como se tu podes? Tudo pode para aquele que crê. E aí o pai do menino fala, eu creio, me ajude na minha falta de fé. Então a cura ali é realizada, e logo na sequência, então no capítulo 28, no capítulo 9, verso 28 e verso 29, quando os discípulos entram na casa para conversar sobre esse caso que tinha acontecido, né, por que eles não conseguiram curar? E aí o verso diz assim, né, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular
Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes então: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então perceba que há situações específicas onde os canais eles são abertos, né, para a ação divina através da oração, através da fé. Como nós falamos, né, não são apenas os únicos fatores presentes, mas eles também existem, fazem parte da regra do jogo, né? Então precisamos orar mais, precisamos ter fé, porque isso abre canais para a atuação de Deus dentro do contexto do grande conflito. Então a lição ela aborda basicamente essa ideia. Então, por isso que eu falei no início que essa lição ela vai sendo um complemento das anteriores. É evidente que isso não é à toa, né? O escritor, né, o autor da lição, ele segue essa lógica justamente para nos ajudar a ter essa compreensão da existência do mal, o porquê o mal existe, o porquê o mal age, o porquê Deus permite. No final, é para que o seu caráter seja exaltado e esteja bem claro para todo o universo o verdadeiro caráter de Deus e o verdadeiro caráter do inimigo. Porque, como nós falamos no início, se Deus ele eliminasse de uma vez simplesmente, né, sem deixar isso claro, a rebelião ela poderia acabar, mas o espírito da rebelião ele continuaria. E pense que no livre-arbítrio, né, nós estaremos do lado do nosso Senhor porque o amamos, porque escolhemos. A possibilidade de pecar, mesmo após a volta de Cristo Jesus, mesmo após o mal ser erradicado, a possibilidade de pecar, ela nunca vai acabar, porque o livre-arbítrio nunca acaba. O livre-arbítrio nunca acaba. Isso tem que ficar muito claro. Mas por que nós não pecaremos mais? Né? Por que nós entendemos que não haverá mais pecado quando o mal ser erradicado? Quando o inimigo for eliminado? Porque o caráter de Deus ele está tão evidente que nós não duvidaremos mais. O fato, né, as coisas que acontecem quando nós decidimos seguir o lado errado, nós já teremos clareza que é só desgraça. Não vamos mais querer pecar, não vamos mais querer isso. O livre-arbítrio nunca vai deixar de existir. Mas esse espírito da rebelião, ele será erradicado, porque estará muito claro o caráter de Deus e o caráter do enganador, né? O demônio, o verdadeiro demônio, inimigo, Satanás, o diabo. Ele será erradicado, porque o seu caráter será muito evidente, muito claro, e nós então escolheremos estar do lado de Deus, porque o amamos. Então que Deus possa te abençoar, você possa ter clareza quanto a essa questão, né? Como nós falamos em algumas lições anteriores, não tem problema ter dúvidas, não tem problema de fazer perguntas. Se perguntar, pergunte para Deus: Senhor, por que isso? Por que isso acontece? Por que o mal está prevalecendo, aparentemente? Não tem problema, não se preocupe em perguntar para Deus as coisas. Pergunte, Ele está aí para lhe responder, e a sua palavra está aqui, que ela possa estar aberta também no seu lar, na sua vida, na sua casa, porque aqui você encontrará respostas magníficas para alguns questionamentos que a humanidade faz, e não acha a resposta porque não está procurando no lugar certo. Então que você tenha essa certeza, essa clareza, que o caráter de Deus, né, é um Deus de amor, é um Deus que é amor, e eu sou o seu governo fundamentado na justiça e no juízo. O inimigo é o enganador, o mentiroso. E dentro desse conflito cósmico, que você faça sempre a sua decisão de permitir que o bem, né, Deus, os seres celestiais, possam ser aqueles que geram influência na sua vida, no seu dia a dia. E no final, com certeza, no final dessa batalha, desse conflito cósmico, estaremos juntos ao lado do nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. E nós nos veremos então na lição de número 11. Quem sabe já com o bebezinho aqui em casa, né? Daqui a pouco eu acho que vou ter que voltar para o hospital pelo andar da carruagem aqui. Né? Só para você entender um pouquinho, para você que ficou até o final. Para você que ficou até o final, não sei nem quanto é que está o vídeo porque a câmera está ao contrário. Mas para você ficar até o final, só para você entender o contexto, não sei se você já tinha percebido nas lições anteriores, eu tinha atrás de mim mais prateleiras com mais livros. Mas aqui em casa acabou que tudo foi um pouco reduzido, né? E eu tive que trazer parte do escritório para o meu quarto, porque o escritório vai virar o quarto da bebê, que está chegando, da Lavínia. Bem, estou no meu quarto. Então minha esposa está na minha frente, deitada aqui na minha frente, né? E ela está aqui contando as contrações, está no aplicativo aqui contando. Eu estou vendo que ela está colocando ali toda hora ali contando, então as contrações estão realmente bem regulares, né? Curto período. Eu acredito que logo
nós voltaremos para o hospital e quem sabe no próximo vídeo você ouça um chorinho de bebê, né? Aqui no fundo do vídeo. Mas é isso, que você possa continuar orando por nós então, para que tudo ocorra conforme a vontade do nosso Deus. E mais uma vez, né, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima semana, na lição de número 11. Até lá!